Hebreus 13. Vá para o versículo 8. E leia comigo. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o sempre será. Amém? Agora você pode sentar aí confortavelmente. Graças a Deus, temos onde sentar para ouvir a palavra do Senhor. Eu quero que o Senhor fale contigo. Eu quero que o Senhor te dê compreensão naquilo que Ele te falar. Mas principalmente hoje eu anseio para a minha vida e também para a sua, que a gente possa absorver tomada de decisões hoje. Que a gente possa fazer alguma coisa a respeito do nosso passado, a respeito do nosso presente, a respeito do nosso futuro. Esse Jesus Cristo que eu creio, e eu, pela minha fé, também tenho certeza que você também crê, é o mesmo. Ele não muda. O mesmo Jesus das Escrituras, relações do passado, é o mesmo Jesus Cristo de hoje, está aqui no meio de nós. E esse Jesus que está relatado na Escritura, passado, é o Jesus que a gente conversa com Ele hoje. Já oramos no nome dEle hoje aqui. E agora essa palavra é a palavra do Senhor. Então a minha fé é que Ele está falando contigo agora. Então é o Deus do presente. Esse Deus também promete um futuro para a gente. Ele fala sobre a eternidade para nós. E eu creio muito que nós viveremos com Ele nessa eternidade. Então esse mesmo Deus que não muda, Ele tem uma constância em sua essência. Nós podemos comparar nós mesmos com essa linha de constância. Nós vamos identificar aqui, por exemplo, o Fábio, pastor Fábio do passado, não é o mesmo pastor Fábio de hoje. Provavelmente, em nome de Jesus, vai ser o melhor pastor Fábio no futuro. Então não vai ser o mesmo no futuro. Nós mudamos, mas ele permanece fiel. Então ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e o será para sempre. Para sempre é esse Senhor Jesus que nós conhecemos. Todo dia eu tenho que conhecê-lo mais, porque quanto mais eu conheço esse Senhor Jesus, mais eu me amoldo a Ele, mais eu fico a cara dele, mais eu me aproximo dele, mais eu fico a cara de Jesus. Eu vou mudando para ser aquilo que Ele sempre é. No passado, Ele é hoje e Ele será para sempre. Ele sempre é assim, mas nós vamos mudando dia após dia até ficarmos na mesma altura desse homem, desse perfeito homem, desse Jesus. O meu Jesus é o mesmo do meu passado, é o mesmo do meu presente, é o mesmo Jesus do meu futuro. Então eu não posso desvincular, tirar, remover Jesus do meu passado. Ele está lá. Eu não posso tirar Jesus do meu hoje. Ele está aqui. Eu não vou tirar meu Jesus do meu futuro. Jesus é o meu futuro. Então eu vivo nesses três tempos. Todos nós vivemos nesses três tempos. Nós temos um passado, não podemos desvincular dele. Nós vivemos o nosso hoje, então nós temos um presente. E em nome de Jesus você não vai morrer hoje. Então a gente vai ter um futuro. Então o nosso amanhã também é em Cristo. Eu sei que agora a gente está se aproximando muito do final do ano, aqui no Ocidente pelo menos, e quando chega nessa época, nós fazemos os nossas reflexões sobre como será o futuro, ou como foi o ano desse ano que a gente está vivendo, como foi o nosso passado nesse ano, como foi o começo do ano, os projetos que a gente tinha e aí acabou não fazendo acontecer, ou os projetos que nós queremos para o próximo ano, 2024, por exemplo. Eu já tenho muitos projetos e não pretendo parar de fazer, mas eu vou falar aqui 3 coisinhas sobre passado, presente e futuro, que eu espero que Deus te fale no teu coração, no teu íntimo, alguma coisa relacionada a você mesmo nesses 3 pontos. São 3 conselhos, se é que você me permite me aconselhar, são 3 conselhos que eu tomei para mim e eu quero compartilhar com vocês. Vai que Deus fala contigo e isso acaba servindo de conselho para você também. Eu tomei como conselho de Deus para mim. Deus me deu conselhos. Então eu peguei para mim, esses aqui são os conselhos que Deus me deu nessas últimas semanas que eu quero compartilhar com você. Vai que Deus também te dê esse mesmo conselho ou algo parecido. Conselhos referentes ao passado, porque se eu não resolver meu passado, o meu passado vai me assombrar. Uma doença muito ligada ao passado
É a depressão. Pessoas que têm tendência depressiva são pessoas não resolutas nos seus passados. Tem um problema no passado que vai incomodando e vai atrofiando a sua alegria a ponto de você mergulhar profundamente em depressão. Então, o passado precisa ser resolvido. A melhor expressão é essa. Precisa ser resolvido para que eu não tenha pendências do passado que venham incomodar a minha alegria de hoje. O meu presente tem que estar ajustado, eu tenho que saber fazer, tenho que saber viver o meu presente. Se eu não viver bem o meu presente, eu posso acumular tarefas. E isso tem uma doença também intimamente ligada com isso, que é o estresse. Quem não resolve o seu presente, vive estressado. Não tem não? Pessoas assim, estressadíssimas, pessoas que não têm paciência para nada, não resolvem nada e nem tem mais nada para resolver. Então, é um estresse. A vida dessa pessoa parece um estresse. É uma doença do presente. O problema é o presente não resolvido. E tem gente que quer viver logo o futuro, sem resolver o passado, sem resolver o presente, e também é uma doença. Qual é a doença relacionada ao futuro? A ansiedade. É o ansioso, que quer muito que tudo chegue logo e nunca chega nada. Provavelmente ele vai ter pendências no passado. Se você avaliar bem, pode ter problemas no presente, e aí não consegue viver o futuro. Eu quero me livrar de qualquer tipo de indício que trave a minha vida no completo. E a minha vida envolve passado, envolve presente e envolve futuro. É por isso que eu me apego ao meu Jesus. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje e para sempre será. Ele resolve os três. Então por que eu vou me apegar a outra solução se eu já tenho uma que resolve os três? Eu prefiro ficar nessa que resolve os três. Tiago 1,17 escreveu assim no passado, mas serve para o nosso presente. Se você olhar bem, serve para o seu futuro. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje e para sempre será. Qualquer boa dádiva, bom presente, as coisas maravilhosas que chegam, ele diz, a procedência inicial, quem criou, quem fez, foi esse Pai. O mesmo Pai do passado. Estava contigo no teu passado. Pastor, meu passado foi horrível. Sim, eu sei. Tem dias horríveis. Tem dias terríveis. Nesse mundo mal, tem dia que dá desgosto. Mas quando você deita a cabeça sofredora no seu travesseiro, tem alguém lá no quarto olhando para você dizendo, eu estou aqui. Eu não estou te deixando sozinho. Você tem alguém aqui. É esse o meu Jesus do meu passado. É esse que está comigo o tempo todo. É esse Jesus. É o mesmo que me acalentava no dia mal do meu passado. É o mesmo que hoje me acordou. E olha, Fábio, bom dia. Né? Bom dia, Senhor. Eu também falo com a minha esposa, bom dia. Também falo com as minhas filhas, bom dia. E por que eu não posso falar com Deus também? Né? Sem aquele meme, né? Eu não falo com ninguém antes de falar com o Espírito Santo, né? Tudo bem, eu posso falar com o Espírito Santo antes do que todo mundo. Mas a regra é, eu tenho o meu Jesus de ontem, é o meu Jesus de hoje, e pela minha fé, é o meu Jesus que vai me acordar na eternidade. Fábio, chegou? Oh, Senhor, cheguei! Obrigado! Agora isso é a eternidade para mim. É o meu Jesus do futuro. Esse Jesus é digno de conselhos. E são esses 3 conselhos que eu quero compartilhar com você. Primeiro, aprenda a fechar ciclos. Foi o conselho que eu recebi para mim. Meu Deus, eu vou saber, eu vou aprender, eu tenho que treinar a fechar os ciclos. Porque ciclo, como é a definição própria, tem começo. Você vive ele. Presente, passado, presente. E você termina. É o futuro. Então, no futuro, o ciclo vai fechar. E vocês todos têm experiência nisso. Você sabe os ciclos da sua vida. Você viveu muitos anos, ainda vai viver vários, em que você estava meio que nem entendendo direito, mas agora eu entendi. Coisas que passaram, estão no passado, foram até gostosas de vivenciar. Você lembra? São boas lembranças. Mas passou. Tem o ciclo da infância. As minhas filhas ainda estão ali. A Maria já está terminando a infância ali, mas a Marja ainda está vivendo o ciclo da infância. Então tem lembranças da infância. Lembra aí da sua melhor amiga do colégio, que era a pessoa mais próxima de você do colégio. Eu vou arriscar, vou jogar aqui. Faz anos que você nem fala com ela. Mas era melhor.
não era mais próximo, não estava junto. Mas acontece. O ciclo iniciou, você viveu, depois passou. Acabou. E com a pessoa que você mais conversa hoje em dia, já é um outro ciclo. Será que vai ser a mesma que você vai conversar quando tiver 90 anos? Quer chegar aos 90? Quando tiver 90 anos, vai ser essa que você vai conversar mais? Ninguém sabe. Porque são ciclos. Eu tenho que aprender a fechar. Se eu não fechar um ciclo, o passado vai voltar e pode incomodar. Ligaram para mim. Lembra daquele projeto? Qual projeto? Que a gente tinha junto. Bem, se você não falar o nome, nem se identificar, vai ser pior ainda de lembrar. Rapaz, sou eu, fulano. A gente falava todo dia. Falava, passado. Como é que eu vou lembrar da tua voz hoje? Que bom, é o projeto. Eu estou precisando daqueles dados. Cara, isso faz anos. Eu nem sei se ainda tenho isso. Posso procurar. Porque é um ciclo que eu dei baixa. Mas você tem que ter esses dados. Olha, se eu participei desse negócio, e se os dados estiverem na minha mão, certamente eu tenho. Porque eu não sou desses que não fecham ciclos. Então, se eu fechei o ciclo, eu organizei as coisas e elas estão no devido lugar. Eu fui procurar ainda que estava lá. Tá aqui os dados. Ah, tá aqui os dados. Eu dei mensagem para ele, olha, então me dá licença que a semana está muito conturbada porque eu tenho tarefas a fazer. Eu tenho que viver o meu presente. Daqui a pouco, daqui na próxima semana, eu volto lá no passado e te envio o que você precisa. Mas está aqui. Passado resolvido. Ele não volta para te assombrar, porque está resolvido. O que está resolvido, está resolvido. Fecha o ciclo. Tem aquele momento que você precisa fazer um balanço. Sabe o que é balanço? Contadoras. Contadoras sabem mais do que eu. Mas é você julgar o que entrou, ver o que gastou e ver o que saiu. Tem que bater a conta. No geral é isso, tá? Não me arrependa, não. No geral é isso. Então tem que ver. Teve lucro? Teve fruto? Você consumiu quanto? Quanto custou? Você investiu? Você suou? Então você tem alguma coisa ali? Tem aquilo que você entregou muita coisa. Recebeu o quê? E faz o balanço. Eu prefiro fazer balanço com Jesus. Senhor, o que foi entregue? O que foi que eu fiz? Eu estou fazendo balanço das missões que Deus me deu. Deus nos dá missões. E essas missões, às vezes, sempre são cíclicas. Ele te dá uma missão hoje e depois te convoca para outra missão amanhã. Normalmente essas missões elas vão crescendo na medida que você vai sendo treinado. Então terminou o treinamento, tem uma outra missão. Tem uma outra missão. E essas missões vão subindo de patamar, porque você também vai subindo de patamar. Então chega a hora de você fazer o balanço daquela missão. Deus me chamou para isso, agora chegou a hora de fazer o balanço. Senhor, nesses 3 últimos anos, porque missão pode demorar mais do que um ano só, pode demorar uma década, pode demorar 21 anos. 21 anos fazendo isso e agora mudou tudo. Mudou tudo. Um pastor foi para o interior do Nordeste brasileiro. Passeando no interior do Nordeste brasileiro, ele via 2 cercas parecidas, bem igualzinhas. Uma pintada de branco e a outra pintada de preto. E ele foi caminhando, na verdade dirigindo na terra batida. Ele e o membro da igreja, eram só os dois viajando no interior do Nordeste, e aí ele chamou a atenção. Por que elas são tão iguaizinhas, uma preta, só que o preto estava descascado, estava meio envelhecido, e a branca bem pintadinha, mas bem iguaizinhas. Até que ele chegou nas porteiras, uma de frente da outra. Vamos parar para a gente matar a curiosidade, aproveita e bebe uma água, ver se tem alguma comida para oferecer. Bateu no lado da cerca preta, descascada, ninguém atendeu. Bateu na porteira branquinha, aí já veio a pessoa abrindo lá na casona, lá longe. Aí sinalizou, se aproximaram. Pode entrar, tem água, tem comida, você vai almoçar com a gente hoje. Começou a almoçar com eles lá e disse, achei curioso, tinha 2 cerquinhas. Uma preta mais descascada e a branquinha bem pintadinha. Não, esse era um vizinho nosso. Já não estão mais aí faz tempo. A gente tinha a mesma quantidade de animais, a gente tinha a mesma quantidade de plantação, família amiga uma da outra, todo mundo cresceu junto aqui. Mas há um tempo atrás, mais de década, eles mataram os animais deles, fizeram uma grande churrascada, tudo foi canto, a gente também foi convidado, porque eles estavam indo embora. E a gente ficou. Mas por que vocês ficaram?
Ah, a gente tem ali nossas cabeças de gado, tem aqui a nossa plantação, a gente tem tudo aqui, por que a gente vai sair? Aqui está ótimo. E eles? Nunca mais ouvimos falar. Não sabemos onde estão. E o pastor saiu daquele ali pensativo. Até que chegou no destino dele. E quando estava pregando, assim como eu estou pregando agora, ele contou a história. Eu vim aqui no caminho e falei. Quando terminou a mensagem, uma pessoa se aproximou da mensagem, do pastor e disse: eu ouvi a sua mensagem. E eu conheço aquele lugar. Tem cerca branca de um lado e tem a cerca preta do outro. Ah, você conhece? Sabe que lugar é esse? Eram os terrenos do meu pai. Do seu pai, você conhece a história? Então, me mate a curiosidade. Por que vocês fizeram um grande churrasco e foram embora? Porque meu pai disse: eu tenho que mudar daqui. Senão, meus filhos vão só viver dessas 10 cabeças de gado que eu tenho o resto da vida. Como foi com meu bisavô e como foi com meu avô. E assim meu pai fez. Então, vendeu o terreno? Não, ele nem vendeu o terreno está lá. Ele disse que o terreno fica lá, mas a gente vai tentar uma coisa nova. Então me mata a curiosidade. Vocês estão vivendo uma coisa nova? O que é que vocês estão vivendo hoje? Ele, meu pai agora é dono de muitos terrenos. 10 cabeças de gado, ele agora foi para 10 mil. Porque a gente veio para a cidade, meu pai começou a fazer negócios, começou a fazer mercantil, vendeu e comprou mais terreno. Vendia e comprava mais terreno. Hoje ele multiplicou aquilo que ele tinha. Isso me chamou a atenção quando eu vi essa história. Porque às vezes a gente está tão ligado a um passado, e esse passado não muda nunca, não sai nunca do canto, a gente fica agarrado às nossas 10 cabeças de gado e nunca vive o nosso presente, muito menos visualiza o que vai ser o nosso futuro. Quais são as suas 10 cabeças de gado? Essa pergunta eu fiz para mim mesmo. Quais são as 10 cabeças de gado que você tem? São as 10 cabeças de gado que você vai deixar para suas filhas. E depois dessas 10 cabeças de gado que elas têm, vão deixar mais 10 para o futuro. O que vai ser? Eu não quero me agarrar a um passado que eu possa dizer, eu estou muito seguro com ele. E no futuro não tem mais nada. Eu tenho que me ligar nisso espiritualmente. Quais são as cabeças de gado espirituais que a gente tem hoje? Eu não posso perder. O que é que eu tenho hoje, gente? Eu tenho meu tempo de oração com Deus. Eu tenho meu tempo de leitura bíblica. Eu tenho meu tempo em família. Eu tenho meu tempo aqui na igreja. Eu tenho momentos em que eu fico com Deus. É a minha cabeça de gado espiritual. Eu não posso perder isso. Eu não posso dizer que só isso já me basta. Eu preciso de mais. Eu estava vindo no carro, ouvindo aquela música, e ele diz na música, né? Faminto por mais, né? Ter fome demais. Eu quero ter fome demais desse meu Jesus, que quando eu tinha só 10 cabeças de gado, estava comigo. É o meu Jesus do passado. É o mesmo hoje. Eu quero estar com ele hoje, para multiplicar esse meu capital espiritual, se é que você me entende. Quando eu fizer um balanço, Senhor, essa é a minha missão. Fábio, você investiu tanto nessa missão. E olha só os frutos, você colheu tanto. Essa missão funcionou. Quando eu fizer o balanço, Senhor, eu me dediquei tanto. E ele me mostra, pois está aí o futuro. O balanço positivo. Fechou esse balanço? Vamos para a próxima missão. Então a primeira coisa que eu quero te aconselhar, que foi o conselho que eu recebi, aprenda a fechar o ciclo. Faça balanço. Não se pergunte por que esse ciclo terminou com aquele saudosismo. Meu Deus, tempos bons eram aqueles. Nunca mais voltarão. Ciclo não se fecha assim. Ciclo se fecha. Que produto bom que a gente teve no futuro, no passado. Que colheita boa. Que fruto maravilhoso. Aprendi isso, isso e aquilo. Próxima missão. E já fique disponível. Porque ele vai te dar. Segundo. Qual foi o primeiro? Você lembra? Aprenda a fechar ciclo. Isso. Segundo. Aproveite a jornada. Já falei isso em algumas mensagens. Estou falando de novo. Aproveite a jornada. É relacionado ao presente. Esse meu presente, esse que eu estou vivendo hoje, é uma jornada para mim. E eu tenho que vivê-la. Viva! Viva o dia de hoje. O que tem para hoje? Qual é a sua agenda? O que tem aí anotado? 3 horas da tarde. O que você vai fazer? Eu não tenho a mínima ideia. Está deixando de viver. Eu tenho que ter isso planejado. O de hoje. O que tem para fazer hoje? Porque tem um dia que tem muita atividade.
Tem dia que não tem nenhuma, porque tem um dia que é de descanso. Eu tenho que parar. Eu tenho que... Parou, hoje é descansar. E qual é o dia de recuperação? Aquele de repor as forças. Para no outro dia gastar. Gasta a força. Porque se acumular, vai inflar tanto que depois vai explodir. Então não acumule a energia que você precisa gastar. O que tem para fazer hoje, faça. Faça o que tem que ser feito. Se tem que ser feito trabalho, trabalhe. Se tem que ser feito relacionamento com a família, relacione. Se tem que ser feito o culto, vem e faz o culto. Tem que fazer o que tem que ser feito. Faz. O que tem que fazer hoje? Eu tenho um plano. Para hoje? Hoje começou o meu dia na igreja. Eu acordei sabendo, vou para a igreja. Porque hoje é o dia da igreja. Na verdade, era um plano de ontem. Então, ontem já estava planejado que eu ia pregar. Já estava planejado como ia ser essa mensagem. Já estava tudo ok. A minha esposa até virou para mim e perguntou, como é que está amanhã? Tá ok? Tá ok. Já está dentro do plano. Estava na agenda. Quando você abre a agenda hoje, pregar na igreja. Eu já sabia, mas estava lá na agenda. Pregar na igreja. Pastor, e à noite? Como é que vai ser? À noite já tem a minha agenda. Porque hoje, à noite, é a noite de relaxar. Porque amanhã de manhã, meus irmãos, eu também já tenho agenda. Amanhã de manhã, trabalho. A energia reposta vai ser gasta. Amanhã de manhã, eu vou acordar aí. O que tem para hoje, vai lá e faz. Não postergue. Não atrase. Não deixa para depois. Qual é a missão de Jesus para você hoje? Quando eu estou fazendo a missão de Deus, eu não quero guerra para ninguém. Já ouviu falar nessa expressão, né? O cara que está fazendo isso não quer guerra com ninguém. Pois é, quando eu estou fazendo a missão de Deus para a minha vida, eu não quero guerra com ninguém. Eu estou bem. Porque eu estou executando aquilo que tem que ser feito hoje. Qual é a missão de Deus para você hoje? O que é que Jesus pediu para você hoje? Você pode estar procurando na mente, eu nem sei. Tem uma missão do hoje. Esse mesmo Jesus, que é o seu Jesus de ontem, é o mesmo Jesus de hoje. Ele está te pedindo alguma coisa hoje. Por que você não está dando? Por que você não está entregando? Na hora que a gente for fazer esse balanço, porque o presente hoje, amanhã vai ser passado, né? Amanhã vai estar ligado ao passado. Vai chegar a hora do balanço. O que foi que você fez? Aí está na hora de medir, está na hora de pesar qual foi investido, o que foi tirado. O que você já investiu para fazer hoje? E quando eu penso na missão de Deus, eu levo muito a sério, porque é o balanço que eu mais levo a sério, porque é o balanço espiritual. A gente faz balanço da nossa vida financeira, faz balanço da nossa vida no físico, né? Você tem que estar bem fisicamente, faz o seu check-up de saúde. Então você faz os seus vários balanços na sua vida. Mas o balanço espiritual, para mim, é o mais importante. É aquele que eu levo mais a sério. Porque eu sei que implica fortemente no futuro, não a curto prazo, mas no futuro a longuíssimo prazo, que é a eternidade. Então eu tenho que saber fazer esse balanço. Senhor, qual é o balanço do dia de hoje? Eu termino o dia fazendo o fechamento do dia. Se eu cumprir a agenda. A agenda com Deus tem que estar cumprida. Qual é a sua agenda com Deus de segunda-feira, amanhã? Qual é a sua agenda com Deus amanhã? Alguém tem que ouvir uma palavra sair da sua boca amanhã? Será que alguém tem que ser confrontado amanhã? Eu vi um jovem. Uma pessoa chegou para ele, abordou ele no meio da rua e entregou para ele um folheto de um prostíbulo. E olha só, vá lá se divertir. A juventude hoje em dia gosta de diversão. E entregou para ele. Na hora que ele pegou aquele folheto, ele devolveu para o cara e disse: você sabia que Jesus te ama? Aí o cara... Hã? Ele nunca foi abordado com a resposta daquela. Ele deve ter distribuído vários folhetos daquele ali. A juventude, quando o cara vê as várias fotos naquele folheto, deve ter tirado piada, deve ter brincado com ele, mas nunca ninguém tinha dado um confronto daquele. Toma o teu folheto de volta. Você sabia que Jesus te ama? O cara ficou olhando para ele, Jesus te ama, ele quer tirar dessa vida aqui
não é boa. Jesus te ama. Eu vou para a igreja. Quer vir comigo? O cara, não posso, eu estou trabalhando, não posso. Ele saiu andando, e aí desligou o celular, porque ele estava filmando, todo mundo que ele abordava, ele filmava. Ele ficou impactado. Porque alguém cumpriu a agenda do presente, a agenda de hoje. Essa resposta, a resposta inesperada, é uma das melhores. Quando alguém tenta te colocar no canto que você está desconfortável, você dá a resposta inesperada. É a que mais impacta. E quando você dá uma dessa, por exemplo, numa frase muito simples, que todo mundo aqui pode decorar agora. Jesus te ama. Você sabia? Meu Deus, gente, isso é um impacto enorme. É um impacto de segunda-feira. É um impacto de amanhã. Quando alguém for te abordar alguma coisa esquisita e você tem que negar, você diz, você sabia que Jesus te ama? Eu sou dessa galera. Eu sou dessa tropa. Da tropa do Jesus te ama. Você sabia disso? É motivo bastante para a pessoa nunca mais te importunar com nada que te incomode. Você sabia? Jesus te ama. Ele quer te salvar. É um impacto. É a minha missão. É isso que tem na minha agenda. Eu tenho que resolver hoje. Aproveite o dia de hoje. Aproveite a agenda de hoje. Aproveite a jornada. Porque você está dentro de uma missão. E essa missão vai acabar. Esse ciclo vai acabar. Quais são os seus ciclos de hoje? Tem que identificar, tá? Identifica. Qual é o meu ciclo hoje? Eu estou em que parte dele? Ele está perto de acabar? Ele está só começando? Qual é o meu ciclo? Eu estou te falando de coisas espirituais, mas você pode aproveitar isso em qualquer campo da sua vida. Qual é o ciclo de hoje? Eu estou em que parte dele? Vai decair? Já está começando a finalizar? Não, está só o início ainda. Tem muita onda para viver. Viva! Aproveite a jornada. Terceiro conselho que eu quero te dar, que foi o que eu recebi de Deus. Faça projetos. Lembra do primeiro ainda? Aprenda a fechar o ciclo. Segundo. E a terceira, faça projetos. Eu sou professor de uma disciplina na universidade que é exatamente sobre projetos. A disciplina de elaboração de projetos, projetos inovadores, projetos de final de curso, como elaborar esse tipo de projeto. E aí, uma das maiores dificuldades que eu vou ter nas primeiras aulas é que eu faço um teste inicial exatamente para saber o nivelamento de todo mundo. E eu pergunto, qual é o tema do seu projeto? E é uma diversidade de respostas, todas elas, claro, sem muita maturidade, porque a gente está ainda começando a disciplina, então eles não receberam nada de conceito ainda. Então tem uma diversidade de respostas. E todas elas são só tangências daquilo que realmente deveria ser, que é o propósito do que você vai fazer. Então qual é o tema do seu projeto? Alguns dizem, é isso, é aquilo, mas totalmente solto. No final do curso, eles dizem, agora eu sei, o tema do meu projeto é isso. Eles definem claramente, porque pegaram um conceito. Um dos conceitos mais difíceis é você definir o objetivo. Nós temos dificuldade de definir objetivos para os nossos projetos. Mas sem isso, não começa. E uma regrinha que eu uso com eles, para que todo mundo pegue rápido o conceito é, comece perguntando por que fazer isso. A melhor forma de justificar por que um projeto existe é perguntar por quê. Por que você está fazendo isso? Por que você fez isso? Por que você está fazendo isso todo dia? Por que você levantou hoje de manhã no horário que você levantou? É um ótimo caminho. Porque isso vai implicar intrinsecamente na próxima resposta. Por que você vai levantar no horário de amanhã? Por que você levanta nesses horários, por exemplo, nos sábados? E por que você levanta nesse horário aos domingos? E por que você levanta nesse horário às segundas? E assim você vai se pesando, se medindo e dizendo, é aqui onde eu vou encontrar as minhas justificativas. Toda justificativa está na resposta do porquê. Então faça projetos. Primeira coisa, pergunte por quê. Por que esse projeto? E quando eu falo de futuro, eu tenho que aprender a projetar o meu futuro, baseado em motivações. Por que você quer esse futuro? Eu quero fazer isso, eu quero ser isso quando eu crescer. Já me fizeram essa pergunta na minha infância 1 bilhão de vezes. Tenho certeza que fizeram para você também. O que você vai ser quando crescer? A pergunta é por quê? Por que você quer ser isso quando crescer? Porque isso vai revelar muito sobre o seu plano de futuro. Se você definir seus objetivos, justificá-los bem
e definir esse porquê, você tem uma motivação. E essa motivação vai ser tal que você vai ser imparável até que esse plano se cumpra. Se você não souber porquê, qualquer coisa te barra, qualquer coisa te para. Você não sabe por que está fazendo. Mas se você conseguir responder por que você quer fazer esse plano com certeza vai ser executado. Esse plano com certeza vai ser iniciado. É um futuro que vai se tornar um presente. Você vai viver esse futuro. Agora imagine se você não sabe por que isso. É a maior motivação de planos que são feitos e nunca são vividos. Nunca são cumpridos. Porque você não sabe por quê. É muito lindo quando a gente ouve falar de planos bonitos. Não sei quem viveu esse plano. Não sei quem mais viveu isso. Olha só isso que conquistou. É muito bonito. E às vezes a gente quer similarizar. Eu quero algo igual. Mas a pergunta é por quê? Por que para você tem que ser igual? Se você não souber justificar os seus planos, por isso que eu digo, faça seus projetos. Se você não souber justificar seus projetos, eles não vão ser cumpridos. E agora é a hora do castigo. Medite bem. Qual era o plano que você tinha em janeiro desse ano? Nós já chegamos aqui a mais de 85% do ano cumprido. Está muito perto. Está muito perto. Qual era o plano de janeiro? E vai sentir uma dor quando você perceber. Eu agora entendi por que eu não cumpri. Não tinha porquê. Por que tinha que ser cumprido? Se não tinha porquê, ele vai ficar escrito, pode ficar colado na sua testa. Então, se você olhar para o espelho, você vai ver. Mas se não tiver um porquê, não vai ser cumprido. Em relação ao oposto também é verdade, tá? Não fez o plano, mas o porquê estava sendo esfregado na tua cara o tempo todo. Na hora que aparece na sua vida, por impulso, você vai atrás. Porque tem um porquê. Então, o porquê é a motivação. Qual é a sua motivação para viver os planos do Senhor no próximo ano? É um bom começo. Por que você quer viver a missão de Deus para a sua vida no próximo ano? É um bom começo. Eu tenho muitos planos. E eu entendo ciclos. E eu faço cronogramas. Se você não souber medir cronograma, quanto tempo demora para você fazer alguma coisa, isso vai te prejudicar fortemente no conceito do passado, presente e futuro. Porque passado, presente e futuro são métricas temporais. Se você não sabe medir tempo, você não sabe o que é passado, não sabe o que é presente, não sabe o que é futuro. Hoje eu vou te ensinar algo muito forte, que para a minha vida vale muito. Eu tenho que saber quanto tempo eu demoro para fazer cada coisa. Quanto tempo você demora para dormir? Quanto tempo você demora para acordar? Acordar aquele assim, despertou, agora eu me levanto. Quanto tempo? Isso é uma pergunta tão simples, mas que faz tanta diferença que pode mudar a sua vida. Se você sabe que você dorme em 15 minutos, então você vai para a cama quanto tempo antes? Você aproveita seu tempo. Eu consigo resolver esse problema em 2 dias. Então não protela. Não deixa para amanhã. Resolve dentro do prazo. Porque assim você otimizou tempo. Fez o que tinha que ser feito, agora pode gastar tempo planejando o futuro. É assim que você evita a depressão, é assim que você evita estresse, é assim que você evita ansiedade. Porque você resolve o passado, resolve o presente, resolve o futuro. Tá, não sou psiquiatra, psicanalista, ou coisa que o valha, tá? Não sou. O que eu estou te falando é da palavra. A palavra me deixa seguro em dizer, se você destoar do seu passado, do seu presente, do seu futuro, aí talvez você precise de um profissional. Mas se você conseguir equilibrar isso, um profissional vai te dizer, você não tem problema com isso. Você maneja bem o passado, maneja bem o presente, maneja bem o futuro, você não tem problema. Não precisa de consulta. O que eu estou te dizendo é isso. Ajuste seus ciclos, ajuste sua missão. Quanto tempo você precisa para almoçar no domingo? Quanto tempo você precisa para conversar com os seus, com a sua família? Quanto tempo você precisa de férias? Quanto tempo você precisa trabalhar? Quanto tempo você precisa para juntar $1 milhão? Por que não, né?
Anos, né? Quanto tempo? Faça seus planos. Faça cronogramas. Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre será. É por isso que eu chamo ele para o meu passado, eu chamo para o meu presente, eu chamo para o meu futuro. Ele é o mesmo. Mas todos nós temos direito à mudança. Se precisar mudar no de hoje, faça o que tem que ser feito, para que não prejudique o seu futuro. Porque daqui a pouco o seu futuro vai virar presente. E você vai ter uma penca de coisas para resolver. Hoje é o dia de meditarmos nisso. É por isso que eu comecei a mensagem dizendo: espero que você tome decisões hoje. Tome decisões sobre o seu passado. Tome decisões sobre o seu presente. Tome decisões sobre o seu futuro. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. E você tem direito a mudar. Amém?